Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais essa atividade do Centro Espírita Nosso Lar. Nós vamos agora dar início à nossa doutrinária de todas as terças-feiras. Vamos tratar de um tema, à luz do Espiritismo, e que a gente consiga, nesse momento de diálogo, trazer algumas reflexões positivas sobre o que iremos nos propor a falar. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Coach e colaboro com essa e com algumas outras atividades da casa. E antes da gente iniciar a nossa conversa, até para que a gente possa se harmonizando, muitas vezes passamos o dia naquela correria do trabalho, dos nossos afazeres e compromissos, eu vou ler uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco, que nos diz: a oportunidade de elevação moral que a vida te permite deve ser aproveitada com sabedoria e imediatamente. A sucessão do tempo é inevitável e, passada a ocasião, ela perdida. Tempo e vento que passam não retornam jamais. Assim, utilizares proveitosamente de cada ensejo de crescimento íntimo é bênção que liberta. Permanece vigilante, de modo a aproveitares todas as horas da tua existência carnal. Então, com essa mensagem de Joana de Ângeles, que eu vos convido a fazermos a nossa prece inicial, agradecendo a Deus pela oportunidade que nos concede de aproximação com Ele através dos teus ensinamentos, por nos fazer perceber que temos sempre a oportunidade de sermos úteis, de colaborar com essa obra de amor e caridade. Obrigado pela tua misericórdia e pelo teu cuidado, Pai. Leva o teu consolo a cada coração em dor e sofrimento, no plano físico e espiritual. Dá-nos a sabedoria para prosseguir nessa jornada, sem aumentar as nossas dores, buscando sempre esse aprendizado e essa busca de aproximação contigo. Abençoa essa atividade da noite de hoje. Abençoa, Senhor, a cada casa, a cada coração que emana um pensamento de esperança até Ti. Envolve-nos com Tua bênção e com Tua misericórdia, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus irmãos, mais uma vez, boa noite. Aqueles que não me conhecem, eu me chamo Alan Coach. E hoje nós vamos falar um pouco sobre os anjos da guarda ou espíritos protetores, nessa atividade do Centro Espírita Nosso Lar, onde a gente se propõe a dialogar um pouco sobre esse tema à luz da doutrina espírita. Mas antes da gente adentrar ao tema propriamente dito, vamos falar um pouco sobre a nossa jornada enquanto espíritos. E aí eu falo nossa jornada enquanto espíritos porque nós já temos de pronto que levar essa certeza de que nós somos todos espíritos. Estamos momentaneamente encarnados, ou seja, envolvidos num envoltório material, carnal, mais denso e mais grosseiro, mas a nossa essência é espiritual. E todos nós, um dia retornaremos a essa nossa casa, a essa nossa pátria-mãe, que nos permitirá justamente continuar nessa jornada rumo a esse aprimoramento e a cada vez mais a esse depuramento, onde não mais necessitaremos tanto dessa matéria grosseira nessa caminhada. Então, a literatura espírita ela nos mostra que a definição de espírito é justamente da individualização do princípio inteligente. E a partir do momento que nós percebemos que Deus é a inteligência suprema, a causa originária de todas as coisas, nós também entendemos que espírito, ou seja, cada um de nós somos individualizados do nosso Pai, que é Deus. Por menor que seja essa partícula que foi individualizada, a sua essência ela é divina. Ou seja, nós trazemos esses atributos, mas isso não quer dizer que nós somos criados necessariamente iguais a Deus. Nós temos o potencial de crescer e de buscar essa aproximação mais íntima com Ele, porque esses atributos nos permitem isso. E quando da criação do Espírito, que é a individualização desse princípio inteligente, e que ele vai se moldando até o surgimento do Espírito,
né? A gente vai caminhando dessa jornada de criação, onde surgimos espíritos simples e ignorantes. E o que é que isso quer nos dizer? Que quando fomos criados, nós ainda não detínhamos todo o conhecimento e ainda não éramos dominados pelas paixões, pelas situações que muitas vezes nos causam atropelos. E nessa jornada, que se inicia na simplicidade e a ignorância, o nosso objetivo é justamente nos tornarmos espíritos puros, ou seja, espíritos que buscam desenvolver a razão e que vão em busca das verdades espirituais, saindo desse estágio de ignorância e conhecendo as verdades universais. Também mantendo essa ligação com Deus, onde nós conseguiremos desenvolver virtudes e não nos deixar tomar por paixões. E aí nessa jornada, cada ser, ele é submetido à lei do progresso. Não só os espíritos, mas cada um dos seres que compõem o universo. E nessa busca, nessa caminhada, nós sempre buscamos evoluir para que tenhamos a capacidade de distinguir o bem do mal. Ou seja, de entender o que é que realmente vai me fazer bem, o que é que vai ser benéfico na minha vida e o que é que vai acabar me prejudicando ou prejudicando aqueles que estão ao meu redor. E é por isso que nos é permitido fazer uso do livre-arbítrio nessa nossa caminhada. Ou seja, nós temos o poder de escolha sobre as nossas ações. Nós conseguimos decidir qual caminho nós tomamos. Mas o problema é que muitas vezes no uso desse livre-arbítrio nós tropeçamos, nós fazemos o uso equivocado e tomamos decisões equivocadas. E isso não nos torna espíritos maus, mas nos torna espíritos, ou digamos melhor dizendo, nos mantém como espíritos ignorantes. Nos mantém como espíritos que não têm o conhecimento da verdade e que não conseguem fazer o uso correto da inteligência e da razão que possuem. E é por isso que nessa jornada nós precisamos de orientação. Nós precisamos justamente receber, às vezes, aquela intuição, aquela orientação, para que nos auxilie a seguir o caminho que é propriamente aquele adequado para a nossa evolução. Então aqui eu quero lembrar de uma frase que é narrada lá no Evangelho de Mateus, também no Evangelho de Marcos, no momento em que Jesus fazia as suas curas, as suas pregações. Houve um momento em que alguém chegou a ele dizendo que a sua mãe e os seus irmãos o procuravam. E nesse momento Jesus indaga: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E nessa pequena frase, Jesus nos traz justamente o ensinamento para que possamos compreender o significado dos laços afetivos que são criados. Embora muitas pessoas achem que naquele momento Jesus estava desprezando os laços sanguíneos e carnais, na verdade a intenção não era essa. A intenção era de nos fazer perceber que esses laços sanguíneos e carnais não são os únicos que prevalecem, e sim os laços espirituais de afeto, de amor, de fraternidade, esses que permanecerão. Mas os laços carnais e sanguíneos também são preciosos e também são necessários nessa nossa jornada de aprendizado. Embora eles sejam temporários e não permaneçam, não tenham durabilidade, mas eles ajudam nessa construção para que a gente compreenda que hoje aquele que eu convivo aqui na minha jornada encarnatória, como minha mãe, como meu irmão, como meu filho, que eu vou criando afetos aqui com aqueles que convivem comigo, esses afetos permanecerão. Embora eles tenham sido criados por conta de um laço consanguíneo, mas o que vai prevalecer são esses laços fraternais. Então, justamente aí que Jesus nos faz entender a importância dessa comunhão espiritual que nós devemos ter uns para com os outros, de entendermos também essa importância de que quando adentramos ao planeta, nós nos vemos rodeados de um grupamento de espíritos
que irão compor a nossa família carnal, mas que a partir dali também estarão compondo a nossa família fraternal e espiritual. E lá no livro Consolador, Emmanuel é perguntado a ele se o Instituto da Família é organizado ainda no plano espiritual, antes que ele se concretize aqui na Terra. E Emmanuel nos diz que sim, ele tem as suas origens sagradas no plano espiritual. Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade definitiva. E é justamente aí que a gente compreende o porquê que Joana de Ângeles nos diz que família não é um acidente biológico. E Chico Xavier complementa dizendo que na reencarnação ninguém erra de endereço, porque nós estamos justamente naquele seio, naquele grupamento de espíritos que nós necessitamos para essa nossa jornada, para essa nossa caminhada, para que a gente comece, naquele pequeno grupo, a desenvolver sentimentos puros, sentimentos de compreensão, de paciência, nos ligando fraternalmente uns com os outros e entendendo o quanto esses laços são duradouros. Estamos falando da nossa família universal, a família espiritual. Espíritos que se reúnem mutuamente para progredirem juntos e se unem também pelo pensamento, mesmo os que não estão encarnados. Então perceba que o sentimento ele não se apaga. Os laços de amor eles são eternos. Independente do local, do tempo, eles estarão ali presentes por aqueles laços de afeto puro, não aquele afeto possessivo, mas justamente daquela ligação que nos faz enxergar o outro como irmãos. E é justamente aí que esses laços de afeto, esses laços familiares e espirituais caminharão conosco por toda a nossa jornada enquanto espíritos, que diga-se de passagem, uma jornada eterna. Ou seja, nós estaremos sempre caminhando no plano do cunho, ponto de vista espiritual, rumo a esse progresso e rumo justamente a esse aprimoramento da nossa índole, da nossa moral. E aí, nessa caminhada de idas e vindas, de reencarnações, de ligações com outros irmãos, de ligações familiares distintas, de vários meios em que somos colocados para o aprendizado, Deus nos permite termos os anjos da guarda, ou os espíritos protetores, para que eles consigam ali no intuito de nos dar aquele suporte, nos dar aquela orientação. Lembram do uso equivocado do livre-arbítrio, que nos causa muitas dores e sofrimentos? Pois é, a intenção desses irmãos que se comprometem nessa jornada e nessa missão muitas vezes penosa, porque não é fácil cuidar daqueles que ainda estagiam na ignorância espiritual, mas tentam orientar-nos, na verdade. Cada um de nós tem esse irmão ligado a nós, nesse intuito de ser o anjo guardião ou espírito protetor. E nos diz o Livro dos Espíritos que eles possuem o laço de mais sinceros e dedicados amigos do que os que mais intimamente nos ligam na Terra. Então, por mais forte que imaginemos uma amizade aqui no planeta Terra, ela não se compara a esses laços desses amigos espirituais que se ligam a cada um de nós. E aí, quando a gente vai buscar justamente o significado da palavra anjo, ela traz o significado de mensageiro. Então vejam que a orientação dele busca justamente nos trazer a mensagem do que é mais coerente nessa nossa jornada, do que é que pode nos ajudar, do que é que pode nos orientar. E aí nós temos que compreender que esse mesmo anjo guardião que zela por cada um de nós, ele pode zelar por vários outros irmãos nessa jornada. Não é único e exclusivamente um espírito protetor nosso. Então ele pode se comprometer com vários irmãos nessa caminhada. E inclusive, não necessariamente, ele coabita a atmosfera do planeta Terra.
estamos falando de espíritos superiores, de espíritos que nos acompanham e que vêm com esse intuito, com essa missão de nos orientar. Então, para eles, a diferença de tempo e espaço é irrisória, porque eles conseguem, diante da sua superioridade espiritual, por não ter esse apego arraigado à matéria, cuidar de nós, mesmo estando em outro estágio evolutivo e habitando em outros planetas. Então, esses irmãos, eles nos acompanham na vida espiritual, nos acompanham depois da morte, e mesmo através das muitas existências que nós percorremos nessa nossa jornada espiritual. E aí alguns podem se perguntar, será que um dia vai ser permitido eu conhecer esse anjo, esse espírito protetor que cuida de mim? E os espíritos respondem lá no livro dos espíritos que sim, que não é tão difícil que isso aconteça. E que provavelmente nós já o conhecemos, embora não lembremos. Porque lembrem-se que essa ligação, esse preparo do nosso retorno, ele se dá justamente no plano espiritual e vem nos trazer essa ligação e esse compromisso que se forma antes de nós reencarnarmos. Então, para que a gente compreenda melhor, vamos a algumas definições que são trazidas no Livro dos Espíritos, para que a gente faça uma distinção e que muitas vezes a gente acaba se confundindo em alguns termos e algumas definições que empregamos. Então, quando a gente fala de espírito protetor, de anjo da guarda ou de bom gênio, nós estamos falando do espírito que ele tem a missão de nos acompanhar, de nos ajudar a progredir. E o detalhe ele é sempre um espírito de natureza superior àquele a quem ele está guardando, a quem ele está acompanhando. A relação é de proteção e de orientação. E aí nós temos também os chamados espíritos familiares, que são aqueles espíritos que já se unem a nós nessa jornada por conta desses laços, que eles não são tão duráveis, ou seja, que muitas vezes não são laços também tão antigos, mas que permitem essa ligação porque tem essa afinidade familiar e que sempre nos orientam, mesmo tendo as suas limitações por conta do estágio evolutivo que é mais similar ao nosso. Mas sempre o amor, o cuidado e o carinho prevalecem para que a gente possa, lembram-se, aqueles espíritos que se unem com o compromisso de progredirem juntos. Essa é a definição que é trazida da família espiritual que nós carregamos. Temos também os espíritos simpáticos, que são aqueles que se afinizam a nós por conta de dividirem as mesmas vontades, os mesmos hábitos, os mesmos gostos. E aí, o detalhe é, esses espíritos simpáticos, eles estão num estágio mais próximo da nossa emanação, da nossa postura. E aí é o cuidado que devemos ter. Porque esses espíritos, eles podem nos ajudar a tender para o bem ou para o mal. Tudo vai depender da forma que nos portamos. E é por isso que o Livro dos Espíritos também nos traz a definição do mau gênio, que é aquele espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem para desviá-lo do bem. Percebam o distanciamento. Quando eu falo de anjo da guarda ou espírito protetor, eu estou falando necessariamente de um espírito superior. Ou seja, é um espírito bom ou um espírito puro. Quando a gente está falando de mau gênio, aqueles que tendem ao mal, estamos falando de espíritos imperfeitos, onde o bem ainda não prevalece na sua conduta, onde ainda há uma ligação muito exacerbada à matéria. E o cuidado que nós temos que ter é que a ressonância, ela parte de nós. A permissão de aproximação, ela parte de nós. Nós temos que entender que somos matéria e que emanamos energia. E essa energia é justamente quem vai passar a mensagem de quais companhias podem se afinizar-me. Basta que a gente traga para o nosso dia a dia. Se eu frequento determinados locais, minhas companhias são uma.
Se eu frequento locais diferentes, minhas companhias passam a ser outras. E aqui eu não estou falando apenas dos locais, mas também daquilo que eu trago na minha conduta. Quais os gostos que eu divido com aquelas pessoas a quem tenho afinidade, quais os pensamentos que eu compartilho, as ideologias. Então nós temos que ter esse cuidado de quais espíritos estão simpatizando conosco. E isso se deve à vigilância que cada um de nós devemos ter. E Kardec, percebendo essa preocupação, ele indaga. Parece lícito inferir, se entender, que espíritos a quem somos simpáticos podem ser bons ou maus. E aí os espíritos respondem que sim. Qualquer que seja o seu caráter, o homem sempre encontra espíritos que com ele simpatizem. Então, só reforça aquilo que falamos agora há pouco. Temos que ter essa vigilância para que a gente consiga realmente entender qual é o tipo de influência que eu estou captando. Percebo que temos os anjos guardiões, espíritos protetores, temos aquele espírito familiar, só que aí quando falamos de espíritos simpáticos, já é algo que vai depender do que é que eu estou captando. Porque não estamos falando de espíritos tão perfeitos, estamos falando, na verdade, de espíritos imperfeitos. E aí a gente tem que aprender a sintonizar com esses espíritos de ordem elevada que querem nos ajudar nessa jornada. E muitas vezes a gente não se permite essa sintonia com o espírito protetor. Espírito protetor, que na mensagem assinada por São Luís e por Santo Agostinho, no Livro dos Espíritos, eles dizem que são verdadeiros amigos, laços fraternais de amizade, que a gente não fala com eles como amigos. Então que a gente tem que aprender não só a sintonizar, mas conversar com eles como bons amigos, entendendo, aceitando as suas boas sugestões. E aí, às vezes, quando a gente tem uma postura inadequada, a gente não permite essa ligação. Já nos dizia Paulo que somos rodeados por uma nuvem de espíritos, por uma nuvem de testemunhas, mas a escolha vai ser pela afinidade, vai ser justamente por aquilo que eu me ligo. Então nós temos que permitir nos sintonizar, reconhecer quem que realmente vem nos trazer esse amparo para nos ajudar a se erguer diante da queda, para nos ajudar a não tropeçar, aproveitando as ferramentas que nos são dadas. E aí a gente pode se questionar, como assim ferramentas, Alan? Sim, ferramentas, porque esses irmãos, por mais que eles tenham essa missão de nos acompanhar, de nos ajudar a progredir, eles não vão resolver nada por nós. Eles não vão estar ali e tomar a frente para que a gente não tenha o aprendizado prático daquilo que necessitamos. Então, as ferramentas são as boas sugestões, as boas intuições, as situações que são induzidas em nossas vidas para esse aprendizado. Então, percebam que diante de uma dificuldade, diante da dor, diante da obsessão, o espírito protetor, ele não age como aquele que vai lá e resolve o problema para você. Ele age como um educador. Ele age como aquele que busca orientar e lhe dar o caminho para que aquela situação ela seja resolvida. Por isso que eu falo em ferramentas, para que a gente aprenda a sintonizar e entender justamente como esses amigos podem nos auxiliar. Mais uma vez trazendo para a nossa jornada do dia a dia, o que é mais fácil para nós? Resolver um problema muito grande sozinhos ou quando recebemos ajuda? Quando a gente se permite escutar aqueles que vêm nos orientar e vêm nos ajudar, vêm tentar nos mostrar uma solução. Então percebo que os espíritos protetores, eles nos orientam. Eles não tiram aquela necessidade de aprendizado prático, justamente para que seja preservado o nosso livre-arbítrio, que é uma lei divina, o nosso poder de decisão. Porque
se eles fossem lá e sempre resolvessem os problemas por nós, se eles sempre nos livrassem das situações ruins, sem que nem o esforço fosse feito por cada um de nós, onde estaria o mérito? Como que a gente iria construir esse aprendizado? Lembre-se que estamos em progresso espiritual. E o aprendizado exige prática. Quando estamos na nossa vida acadêmica, nós só realmente sabemos se absorvemos aquele conteúdo da maneira correta quando somos submetidos ao teste, à prova, onde a gente tem que ali demonstrar de maneira prática que assimilamos o conteúdo. E assim também é no nosso aprendizado enquanto espíritos. Mas aí alguns podem se perguntar se eles estão ali com a missão de nos ajudar a progredir. E eles não querem resolver as coisas por nós e nem podem. E se nós falharmos, a culpa será deles? Os espíritos respondem que não, pois eles fizeram o que estava ao seu alcance. Nunca irão tolir ou nos retirar da necessidade e do nosso poder de decisão. A escolha cabe a cada um de nós. As nossas falhas vão entristecê-los, mas jamais irá responsabilizá-los. Basta que a gente pense. Nós temos pais que nos orientam, que querem o melhor para seus filhos, mas nem sempre nós agimos da maneira adequada e seguimos as orientações dos nossos pais. Na escola, temos professores que nos ensinam o conteúdo, que querem o nosso aprendizado, que querem nos ver avançar e seguir nas séries, mas nem sempre nós somos bons alunos. Nós negligenciamos o aprendizado. E aí a gente vai buscando meios, tentando burlar essa necessidade, sendo que lá na frente a gente vai perceber o quanto foi necessário aquele aprendizado, ou o quanto hoje nos dói olhar para trás e perceber a oportunidade desperdiçada. Então que a gente saiba justamente aproveitar tudo que nos é proporcionado. Percebam que Deus é tão misericordioso que, além de nos permitir avançar e cada vez mais buscarmos progredir e reparar as nossas faltas, Ele nos permite ter a companhia de espíritos bondosos e superiores que estão ali para nos dar aquele alicerce, para tornar essa jornada mais branda, para tornar essa jornada menos dolorosa. E aí, para que a gente compreenda, vai existir algum momento em que eu não tenha a companhia desses irmãos? Sim. Quando nós, por conta da nossa própria postura, os afastamos. O Livro dos Espíritos nos diz, nessa mesma mensagem de Santo Agostinho, que não são raras as vezes que nós chegamos a constranger esse espírito protetor com a nossa postura. Imaginemos a decepção de um pai, de uma mãe dedicada, ao verem seu filho em tropeço, em erro por conta de decisões equivocadas ou impensadas. Imaginemos a dor que isso causa a eles. Então a gente está falando aqui de laços de amizade, de afeto, como verdadeiras ligações e proteção paternal. Então esse espírito protetor, ele também se sente constrangido, também fica triste com os nossos equívocos e com os nossos tropeços, com a nossa postura que não é condizente com aquilo que se espera de nós. Nós, que somos espíritos originários de Deus, que carregamos a essência divina e podemos avançar. Temos a capacidade de nos tornarmos espíritos puros. Então, às vezes, eles não nos auxiliam nas dificuldades, para que a gente possa retirar daquela situação o necessário aprendizado, nos tornando assim mais instruídos, buscando essa perfeição. Lembram da prática? E é nessa prática que a gente compreende onde deve mudar, porque às vezes só o erro para me mostrar onde eu tenho que me aprimorar. E às vezes esse erro só vem na prática.
só vem quando eu me coloco nesse aprendizado. Então percebam que eles se afastam, eles não nos abandonam, mas se afastam e deixam que a gente vivencie aquilo que estamos decidindo, mesmo que equivocadamente. E é porque eles são pacientes. Lembremos, eles nunca irão nos retirar o livre-arbítrio, o poder de escolha. Porque eles sabem o valor de cada momento, mesmo os momentos ruins têm muito a nos ensinar. E sabe também, como eu falei lá no início, que todos nós estamos submetidos à lei do progresso. Uma hora ou outra, nós teremos que sair daquele ponto que nos impede de progredir. Haroldo Dutra, ele chama do livre-arbítrio de Deus. E o que é que Deus quer para cada um de seus filhos? Que a gente progrida, que a gente avance. Não é difícil da gente perceber como isso se aplica. Tivemos um momento recente onde uma situação que fugiu do nosso controle nos fez repensar as nossas atitudes em família, nos fez repensar a nossa postura e qual valor estávamos dando a essa nossa jornada. Nos fez perceber que não adiantava dinheiro, não adiantava posições sociais, todos estávamos igualados e submetidos à mesma dor, às mesmas apreensões. Fomos obrigados a sair da nossa rotina para que repensássemos como seria a nossa jornada. Então vejam que o progresso ele se aplica de uma maneira ou de outra. Vai chegar a hora que vai dizer, tá bom meu filho, tá na hora de você avançar. Nem que isso tenha que lhe causar uma dor até você aprender a caminhar pelos melhores caminhos. Vai chegar um momento que a dor vai ser tamanha que nós vamos em busca do auxílio. Vamos dizer, não aguento mais passar por isso. E aí é o momento que aqueles irmãos eles estarão ao nosso lado. Porque eles sabem que nós temos essa capacidade de agir diferente e, como nos é dito, basta que a gente os chame. Então que a gente entenda que eles não se afastam para nos prejudicar, pois lembremos, eles são espíritos superiores que já não mais praticam o mal. Cabe a nós que somos seus protegidos darmos a eles toda a força para que eles cumpram a sua missão. Nós temos que colaborar, nós temos que dar a eles pelo menos a boa vontade de receber o auxílio e a orientação. Porque a gente, basta chamá-los e aquela orientação, ela vai voltar. E por que eles aguardam justamente o nosso chamado? Porque quando você chama, você está disposto a escutar. É diferente quando alguém chega e quer lhe impor uma opinião. Muitas vezes você, por arrogância ou vaidade, você ignora. Mas quando você pede ao outro algo, uma opinião, uma ajuda, você está disposto. E aí é justamente nesse momento que eles mostrarão que nunca nos abandonaram completamente. Que nós permitiremos que eles se façam ouvir por cada um de nós, para que a gente compreenda o que é necessário nessa jornada. Porque esses espíritos estão em missão, designados por Deus, nos ajudando nessa caminhada árdua, nessa caminhada difícil, mas sempre ao nosso lado. Repito, nós devemos buscar manter esse diálogo fraternal, mental, de conduta, para que eles estejam sempre ao nosso lado, não necessariamente materializados próximos a nós, mas ligados em pensamentos, em sentimentos e vibrações. Porque, como já foi dito, não importa a distância, não importa o mundo em que eles habitam hoje. Tempo e espaço não são obstáculos para que eles nos prestem esse auxílio, por conta da sua superioridade e por conta da sua depuração espiritual, que não os deixam mais sofrer os impedimentos trazidos pela matéria, que é tão grosseira. Então, não devemos achar que seremos abandonados, porque não os escutamos.
Porque muitas vezes a gente pensa que eles vão agir da mesma maneira que nós agiríamos. Nós temos a mania de que quando alguém não nos escuta, a gente vira as costas. E a gente desiste daquela pessoa. Eles não desistem de nós. Eles sempre querem e sempre terão como meta cumprir a missão. Porque o Espírito, quanto mais ele se depura, mais avançado ele se torna, ele percebe que deve orientar aqueles que ainda estagiam na ignorância de que não vale a pena vivenciar a dor, de que existem caminhos mais curtos, mas perceba, a nossa ignorância é tamanha que a gente tapa os ouvidos, que a gente não percebe. Então que retiremos desde já também aquele entendimento errôneo de acharmos que quando nos tornarmos espíritos puros, nós vamos viver num descanso eterno. Pelo contrário, as responsabilidades aumentam, porque nos foi dado muito, porque nos foi permitido compreender muito, e também porque nós vamos perceber que essa bonança dessa aproximação com Deus, ela deve ser dividida e compartilhada. Lembremos quando nós queremos dividir aquele momento de alegria com as pessoas que nos são afetas, que nos são caras. Então é assim que também age a família espiritual que nós construímos. Aqueles irmãos, eles querem dividir a alegria que eles vivenciam, por não mais estarem ligados às paixões e às dores desse mundo. Eles querem nos ver avançar. E nós temos que compreender que assim como cada indivíduo tem o seu espírito protetor, os grupamentos individuais, as nações também possuem seus guias espirituais, seus espíritos protetores. Nos é dito que o Ismael é justamente o guia protetor do Brasil, que Jesus é o governador espiritual do planeta Terra. Então vejam que nós temos uma equipe de bons espíritos sempre zelando por cada um de nós, alguns de uma maneira mais individual, alguns de uma maneira mais próxima, alguns caminhando aqui conosco como espíritos simpáticos e familiares, mas sempre, se soubermos olhar para o lado, deixar de lado muitas vezes a nossa vaidade, o nosso orgulho, nós vamos perceber que não estamos sozinhos nessa jornada. Porque, como nos é dito, nessa mensagem grandiosa trazida por Santo Agostinho e São Luís, do Livro dos Espíritos, para quem tiver curiosidade, pergunta 495 e demais, a coletividade ela precisa de uma orientação superior para caminhar para o progresso. Porque chegará também o dia em que não mais precisaremos de um espírito protetor. Talvez nós passemos a ser o espírito que protege algum irmão ou alguns irmãos nessa jornada. Mas isso só vai acontecer quando nós atingirmos o ponto de moralidade espiritual, onde a gente consiga se guiar sozinho, onde a gente consiga fazer uso adequado da razão e sair daquela ignorância, do espírito simples e ignorante que fomos criados. Então que a gente guarde essa certeza no nosso coração. Enquanto esse momento não chega em que que não mais necessitamos de espíritos protetores, que guardemos a certeza de que não estamos sozinhos, de que temos sempre alguém afeto e cuidando de nós. Que guardemos a mensagem trazida por Eurípides Barçanufo, quando ele nos diz que jamais devemos nos sentir sozinhos na luta, que sempre bons espíritos estarão conosco, seguindo ao nosso lado. Invisibilidade não significa ausência. Percebam, vejam como casa com a questão de que o nosso espírito protetor ele pode estar em qualquer local. Tempo e espaço não são empecilhos. E Eurípides continua: o mestre espera que façamos do nosso coração o tempo destinado à presença divina. Então essa é a finalidade,
Essa é a permissão que Deus nos dá de termos esses guias espirituais, esses espíritos benevolentes e superiores que nos ajudam nessa jornada, tornando-a menos árdua. Mas temos que fazer a nossa parte, temos que saber ouvi-los, temos que captar, e não é difícil. Temos a intuição, temos a energia que carregamos e que emanamos. Basta que a gente, de coração puro, saiba se ligar a cada um desses irmãos. Conversemos com eles como amigos que são. Peçamos conselhos, saibamos agradecer quando formos ajudados, e a gente percebe quando é orientado intuitivamente. Então que tenhamos esse sentimento de gratidão por conta desse cuidado que o nosso Pai tem para conosco, e que saibamos continuar nessa jornada rumo à nossa perfeição, ao nosso aprimoramento espiritual e moral. Então aqui eu quero agradecer a casa, quero agradecer a cada um dos que nos acompanharam até aqui. Esse vídeo ele vai ficar disponibilizado nas redes sociais do Centro Espírita Nosso Lar. É sempre um prazer conversar, ter a oportunidade de estudar e de dialogarmos sobre temas tão relevantes nessa nossa jornada, tão pertinentes para o nosso aprendizado. Então, antes que a gente se despeça, eu vos convido a fazermos a nossa prece de encerramento, para que continuemos a nossa jornada, a nossa convivência, sempre nessa sintonia com o nosso Pai, carregando a gratidão pelo cuidado, pelo carinho, pela orientação que Ele nos concede através dos seus ensinamentos, que saibamos torná-los parte de nossa vida. Agradecemos à equipe espiritual, a cada irmão que compartilha e comunga conosco a vontade de nos ver avançar nos momentos bons de nossa vida, de nos ajudar a erguermos nos momentos de dificuldade e de queda. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor. Dá-nos sabedoria para buscarmos sempre nos aproximar de Ti. Leva Teu consolo àqueles que se encontram em dor. Leva a esperança a cada coração. Obrigado, Pai, que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Desejo uma boa noite, uma boa semana. Até a próxima.